Senhorine Noite da Natura, sem dúvida nenhuma, está naquela categoria dos perfumes mais esquecidos da atualidade. Também Pudera saiu do catálogo, cada vez mais se tornando raro e caro, mas a gente vai bater um papo aqui para saber se vale a pena ou não correr atrás, se vale a pena ou não resgatar essa fragrância, tá bom? Fica aí que a gente já vai bater um papo sobre Senhorine Noite. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas Perfumes. Muito obrigado, como sempre, a você que está sempre prestigiando o nosso canal. Hoje eu quero reforçar aqui o pedido de like, de compartilhamento, de seção dos comentários para que vocês fiquem à vontade, porque é um perfume aqui que não tem hype nenhum, e eu gosto assim mesmo de trazer, deixar registrado aqui no canal e no YouTube, né, em toda a plataforma, essas histórias, essas experiências, e quem sabe você que tem alguma ligação com esse tipo de perfume ou algum perfume que não está naquele hype do momento, também possa se divertir, incentivar o vídeo a alcançar mais pessoas, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos vocês. Bom, tá aqui Senhorine versão Noite, né, uma caixa preta. Vamos começar aqui com a apresentação, que é a mesmíssima, o mesmo formato, projetado da mesma forma do Senhorine tradicional. Porém, a versão Noite, caixa escura, 100 ml, Del Colônia, que equivale, evidentemente, ao Eau de Toilette. Aqui diz moderado cítrico ou cítrico moderado, mas esse tipo de coisa eu pulo, eu não dou muita atenção, porque isso aqui não explica muita coisa. Não mente, mas não explica muita coisa também. É verdade. O frasco está aqui dentro, vou mostrar para vocês, lógico. Tem a nossa querida contracaixa, o cartucho protetor que está sumindo de algumas marcas, né? Eu sempre falo isso aqui, desculpa a repetição, mas a gente tem que dar uma puxada de orelha para algumas marcas que, mesmo cobrando caro em perfumes, insistem em baixar a qualidade de tudo, inclusive a caixa, inclusive a parte de acomodação e proteção do perfume. Tá aqui, mesma coisa, esse emblema que já se tornou clássico, né, da linha Senhorine, que para mim nós vamos falar mais adiante que a marca, o nome Senhorine faz muito mais sentido quando se trata de uma linha clássica, mas vamos chegar lá. Também aquele frasco cilíndrico, aquele tipo de frasco que eu chamo de genérico, é o genérico da Natura. O Boticário também tem seu genérico e assim por diante, né? São quando eles lançam aqueles perfumes que eles não querem investir muito, né? Aqui essa situação começa desde o Senhorine clássico. Claro, ele já foi diferente, já teve um frasco muito mais personalizado, mas hoje, em nome de manter um perfume mais nichado, né, para um certo público específico, a Natura mantém um frasco mais simples, né? Não tem tampa, aqui é no sistema giratório do borrifador, né? Vamos aplicar aqui, vamos aplicar e vamos tentar decifrar um pouquinho essa fragrância. Bom, nós temos aqui ainda aquela identidade do Senhorine tradicional. Qual seria essa identidade? Um apelo mais cítrico, porém aqui o cítrico ele é uma visita mais rápida, digamos assim. É uma visita que vai embora muito mais rápido. O cítrico no tradicional, e aqui cabe sim comparar boa parte do tempo com o tradicional, porque ele traz um DNA muito fiel, porém com algumas diferenças, evidentemente, né? Tem que ser um flanker, tem que ser um perfume diferente, mesmo dentro da própria linha. Bom, aqui ele traz um cítrico que se apaga muito mais rápido. Eu tenho a sensação que o Senhorine tradicional, ele mantém aquela citricidade por muito mais tempo, né? E também o tradicional tem aquela parte mais herbal, mais voltada para o verde. Aqui, esse cítrico sai, esse cítrico já dá licença para lavanda ali, junto com um pouquinho de cardamomo também. Flor de laranjeira também está presente, mas assim, não de uma forma muito evidente ou muito persistente. Mesmo assim ele mantém também a parte aromática do Senhorine tradicional. Mas aqui ele vai para um fundo, né, mantendo também a parte madeirada, ele vai para um fundo um pouquinho diferente. Alguns consideram o fundo de Senhorine Noite uma coisa assim um pouco mais adocicada. Eu também digo que é adocicado, mas não pensem em doçura extrema. Aqui, né, claro que não chegou lá ainda no fundo com mais nitidez, mas eu conhecendo a fragrância,
eu sei que ela caminha para uma parte, um fundo mais amadeirado, mais fechado. Tá? Mesmo com essa ideia de baunilha, vetiver, patchouli no fundo, ele não vai trazer um perfume doce. Tenham em mente isso, tá bom? Você não encontra aqui uma versão, como alguns dizem, muito mais moderna, muito mais doce. Não tem isso aqui. Existe o doce, existe esse tom mais levemente moderno, né? Se você pensar em perfumes, na situação que perfumes masculinos hoje, eles se rendem a texturas ou notas mais doces, mas aqui não. Aqui você pensa melhor, mesmo não tendo, aí eu vou dizer para vocês de mim, mesmo não tendo na pirâmide olfativa, pensem numa combinação que vai lembrar couro. Para mim esse perfume também lembra um pouco de couro. Também não um couro muito forte, nem muito animálico. Para mim o couro aqui é mais uma ideia de uma madeira mais fechada, mais obscura, algo que fica mais amargo aqui, mesmo apesar dessa suposta doçura um tanto presente. Eu sinto muito mais algo mais fechado, mais amargo, e, no entanto, assim, se torna um perfume que a gente costuma chamar de dark. Eu acho até que essa questão de ser um Senhorine Noite, talvez conceitualmente, não significa que esse perfume tenha, por obrigação ou por conceito, né, ou por determinação, ser um perfume mais noturno. Tá? Eu acho que a ideia de noite aqui tem a ver com algo mais obscuro, mais fechado, né, mais dark. Por isso que eu sinto, né, mesmo com essas notas amadeiradas e nada de couro pronunciado aqui, eu acho sim que alguma coisa aqui combinada leva à ideia de um couro até bem interessante. E acaba que uma situação, uma fragrância que traz também, né, em vez de tons mais herbais e mais cítricos, dá lugar a algo que tem mais a ver com uma fragrância especiada. Então pense em algo mais especiado, mais fechado, mais contido. Falando assim rapidamente sobre performance, longevidade, projeção, eu acho que é um perfume que se mantém, talvez por proposta, talvez não, que se mantém mais contido, um perfume mais rente à pele. Tem uma durabilidade muito boa, que eu acho ali que fica pelo menos 6 horas, e se você considerar que depois das 6 horas você, de repente, pode encontrar ali, eu mesmo, por exemplo, eu tenho, né, por hábito, assim, até inconsciente, né, coçar a nuca, assim, passar a mão, e quando eu sinto, ele está ali, de alguma forma, algumas notas ainda tão presentes ali. Então, digamos assim, 6 horas em média pode ser uma medida razoável aí para descrever a longevidade de Senhorine Noite. Né? Projeção, é claro que é um perfume que ele não é impactante como um todo, mas é claro, na hora que você aplica tem um punch maior. O que me leva a crer também, eu sempre esbarro nessa questão que me parece que alguns produtores de conteúdo, e aqui não é alfinetado em ninguém específico, mas por consequência de terem muitos perfumes para resenhar, um volume enorme de produtos para apresentar, para promover, eles acabam pegando um perfume ou outro e se baseando só na saída. Tá? O que pode levar algumas pessoas a achar que Senhorine Noite é um perfume muito forte, muito desafiador. Não, ele não é. Para mim, ele não é. Então, assim, muita gente, a pressa, né, aquela urgência de entregar uma resenha, um vídeo, a pessoa só se baseia ali para falar de performance ou da potência somente na saída e acha que o perfume, ou pelo menos deduz que ele vai ser muito forte. A minha percepção de Senhorine Noite que, apesar de uma saída que pode nos dar a ideia de que vai ser um perfume muito potente, para mim não tem nada disso. Para mim é um perfume que funciona, ok, dentro desse escopo aí que eu falei, mais ou menos 6 horas, um pouquinho se considerar, né, seu efeito residual, né, pós 6 horas, e é assim que funciona na minha pele, tanto a percepção dele quanto o que eu acho de sua potência. Bom, aqui já chegando a algumas conclusões, tá bom, gente? É o seguinte, Senhorine Noite. O que eu acho que aconteceu com essa fragrância foi o seguinte. Na minha concepção, no meu modo de pensar, a linha Senhorine, que é uma linha antiga, e ela se tornou, até os dias de hoje, uma linha para um público muito específico. Não necessariamente somente para homens, mas assim, existem mulheres também que gostam da fragrância, tanto de usar quanto sentir o seu companheiro, né? Sentir ali no ambiente caseiro, alguma coisa assim.
O Senhorene ele tem esse poder de trazer, de transportar, por ser uma fragrância clássica, transportar para situações, para tempos passados. Então, podemos sim dizer que geralmente funciona para um público um pouco mais velho. Então, esse tipo de fragrância acabou virando uma espécie assim de um patrimônio, né, algo a ser zelado pela natura. É lógico que eu sei que se um dia, né, der lucro zero, nenhuma empresa está aí para ser besta, né, para ser boba de ficar mantendo um produto que não vende. Mas, se está aí até hoje, tanto quanto o perfume, né, o desodorante Colônia, que é o Eau de Toilette, quanto os demais produtos da linha, como sabonete, etc., significa que ele faz sucesso. Agora, aqui no caso do Senhorene Noite, um flanker é um título que pega carona no próprio Senhorene, mas, porém, não funciona muito bem. Eu acredito que Senhorene já não é uma marca forte no sentido de ser algo que atrai novidades, que atrai o público, melhor dizendo, um público novo. Senhorene já é para aquele público mais definido, mais clássico, mais tradicional, que até hoje gosta. Eu gosto muito de Senhorene tradicional, mesmo tendo sofrido não só reformulações, mas também diferenciações na sua fragrância. Pegar carona num produto que é muito específico, muito nostálgico, talvez não seja um caminho muito bom para qualquer tipo de lançamento de flanker. Eu acho que o que aconteceu aqui foi isso, né? Não somente com a versão Noite de Senhorene, mas também outros flankers, né? Como Sândalo, Senhorene Couro, Vetiver, por aí vai. Então tiveram também outros flankers que eu não gosto de dizer que não deram certo, mas vou dizer que deram certo por um breve período, digamos assim, né? Assim como relacionamento, né? Eu não gosto de dizer que não deu certo. Deu certo por X tempo, ponto final. E é o caso. Eu acho que flanker, a Natura deve ter percebido, chegado à conclusão que flanker, tentando surfar em Senhorene, não funciona. Tanto é que a gente tem muitos flankers todos os anos, né? A gente tem flankers, um ou mais, de, por exemplo, a linha essencial de Natura. Então faz sentido, que é uma linha de muito sucesso, é uma linha que vende, só o nome já dá aquele peso, né? Vai sair um novo perfume da linha essencial, né? Assim como a gente poderia dizer, por exemplo, vai sair um novo Malbec de Boticário, mais um perfume da linha Malbec, para bem ou para mal, chama a atenção, com certeza tem potencial de vendas. Aqui a Natura, né, como eu disse, deve ter chegado à conclusão, né? Não adianta lançar flanker, porque quem quer um perfume chamado Senhorene quer justamente aquele tradicional, né? Seja a linha toda ou seja só o perfume ou parte dessa linha, tá? O Senhorene Noite, hoje, vale a pena? Sendo muito sincero com vocês, se você não tem ele em casa, você não adquiriu, não tem no seu acervo, para mim, não vale a pena correr atrás. A menos que você consiga por um bom preço, né? Porque falando assim de questão de ser raro e caro, né, ele já está com preço, já está se tornando um perfume de preço elevado, passando de 200 e tantos reais, 300. E francamente, para mim, um perfume, não que seja ruim, mas esse perfume em si, para mim, não vale isso tudo. Esse perfume custava facilmente aí, em promoções, 70, talvez menos, né? Talvez tenham pessoas que pegaram aí por menos em sua época, né? Digamos assim, ele teria hoje um preço médio de 100 reais, cento e poucos reais. Então, para mim, na minha opinião, na minha experiência, não faz sentido pagar caro um Senhorene Noite. Talvez você que está assistindo tenha uma ligação forte com esse perfume, tenha um carinho, tenha uma história. Aí sim, nada tira isso de você, meu amigo ou minha amiga. Se você que está assistindo tem uma história e tem um carinho a mais diferenciado, não sou eu, não é ninguém aqui da plataforma que vai dizer que esse perfume não vale nada. Então, assim, respeito pelas histórias, mas comigo a história foi essa. O perfume é ok, um perfume legal, mas como diria os garotos lá, o Léo e Miguel do canal Piuí, não sei se vocês conhecem, né? Que faz resenhas de filmes. Eles têm um quadro chamado, quando eles se referem a filmes que não são nem tão bons nem tão ruins, eles se referem a filmes que existem. Então, para mim aqui, fazendo uso dessa expressão, um perfume Senhorene Noite, um perfume que existe. Tá bom.
Bom, gente, é isso, né? Novamente, eu agradeço pela presença de vocês. Peço também, de novo, para que fortaleça esse vídeo, para que ele tenha um alcance legal, para que as pessoas conheçam um pouco desse perfume, um tanto quanto esquecido e agora cada vez mais raro, tá bom? Valeu por ter chegado até o final desse vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.